Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentário! Aquele abraço pra vocês! Estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama e olha, eu vou falar logo avisando, esse vídeo tá recheado de informação. A gente vai falar sobre a 77 Partners, a informação que surgiu hoje, que pode atrasar a proposta vinculante, mas a gente vai falar sobre os bastidores, né? Apesar de poder atrasar, a 77 está por dentro de tudo que está rolando dentro do Vasco. Vamos falar também sobre John Sanches, que volta a ser relacionado, apesar de que dá mostras que não será mais utilizado pelo Vasco, mas a gente vai trazer essas informações aqui para vocês. Vamos falar sobre a chegada em Manaus, a lista dos relacionados, as novas camisas do Vasco, tanto a camisa preta como a nova camisa de goleiro, que deve sair nos próximos dias. Vamos falar também sobre a venda de ingressos para o jogo Vasco e Brusque, e o Vasco chegando à meta dos 50 mil sócios. Quem lembra do vídeo que a gente postou na semana passada, que o Vasco estava chegando aos 50 mil sócios? Pronto, o Vasco chegou novamente e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então você já viu, tem muita informação, muita mesmo. Então assiste esse vídeo até o final, fica tranquilo aí, bota seu fone no ouvido se estiver assistindo no fone, aumenta a televisão, senta aí na poltrona, porque tá entrando no ar o nosso Comentário Vascaíno. Então, sobe a vinheta! Salve, salve! Estamos entrando no ar, aquele abraço para você, vascaínas e vascaínos, tudo bem, tudo tranquilo? Comenta Léo tá no ar, hein? Chama a galera para vir assistir junto com a gente. Como sempre eu faço no início de todos os vídeos, agradeço a você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que deixa o seu comentário, que deixa o seu superchat, que deixa o seu valeu demais, que ajuda o nosso canal aqui sempre com o seu engajamento. Muito obrigado. Se não fossem vocês, o nosso canal não estaria chegando aonde está e com margem para crescimento, graças a vocês. Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, que o YouTube te recomendou, que um amigo te enviou, que você que estava procurando aí, pesquisando e achou o Comentário Vascaíno, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, analista, scout e apresentador desse canal. Aqui você tem análise. Quem viu o vídeo que eu trouxe mais cedo aí, analisando alguns jogadores que poderiam ser interessantes para a 77 contratar para o Vasco, depois que assistir esse vídeo, vai lá e veja esses 5 jogadores que eu trouxe. A gente traz opinião, enfim, aqui é o lugar do torcedor vascaíno ficar por dentro de tudo e será um prazer tê-lo como nosso inscrito, então dá essa moral pra gente aí, muito obrigado, e você pode nos ajudar a bater nossa meta, que é chegar a 10 mil inscritos. Pode nos ajudar? Se inscreve aí no canal. Olha, vocês já viram, né, que vai ter muita informação nesse vídeo. Eu vou logo começar falando sobre algumas metas que o Vasco tinha. A gente falou no vídeo semana passada sobre o plano de sócios. E hoje o Vasco chegou a 50 mil sócios. Mais uma vez o Vasco bateu 50 mil sócios. O Vasco busca um planejamento para voltar a ser um dos maiores planos de sócios da América Latina, como foi em tempos atrás, em 2019, a gente sabe disso. Depois, com a questão da eleição, com tudo que rolou, a pandemia, o Vasco teve uma queda brusca de associados, mas está voltando aos trilhos e isso muito depende do resultado esportivo. Então o Vasco busca nesse momento ter um novo crescimento, voltar aí a mais de 100 mil sócios para que possa ajudar novamente a equipe, né? É muito importante o sócio torcedor, então o Vasco busca aí fazer isso. Então 50 mil sócios, o Vasco bate novamente hoje. Olha, falando sobre o Vasco e Brusque, o jogo já está sendo vendido aos ingressos, já são mais de 4 mil ingressos emitidos, então fica de olho que tem cada um seu horário lá, dependendo do seu ranking, do rating lá do sócio, você fica de olho. As compras físicas devem acontecer na semana que vem, mas já está sendo vendido já 4 mil ingressos emitidos, então fica de olho para você não ficar sem ingresso. O jogo é semana que vem, mas já está sendo vendido já, Vasco e Brusque, como a gente tinha dito na semana passada. Olha, antes de eu trazer informações dos relacionados, antes de falar de quem vai para o jogo, quem não vai, sobre John Sanches e outras informações sobre novas camisas, eu queria falar sobre a 77 Partners. Uma informação que foi hoje dada pela galera do Papo na Colina é que a proposta vinculante da 777 Partners pode atrasar. Eu vi muita gente aí distorcendo o que aconteceu, falando que a 77 ia desistir, que ia acontecer isso e aquilo. Não. O que é que acontece? A due diligence ainda está rolando, gente. O Vasco ainda não terminou, juntamente com a 77, a due diligence. E a 77, até por segurança jurídica, até para saber de tudo que está rolando no Vasco, eles não vão entrar no Vasco, no departamento de futebol, sem antes ter fazer essa due diligence, que é aí como se fosse uma auditoria
dentro do clube. Essa auditoria já está em fase final, mas há uma expectativa que ela não termine até o dia 21, que é quando termina o prazo de 90 dias de due diligence, e também que o Vasco tem aí de exclusividade com a 77 Partners. Mas fiquem tranquilos, a 777 já está participando do dia a dia do Vasco. A gente trouxe a informação ontem que a 77 está ajudando o departamento de futebol. Todas as informações que têm que ser ditas estão sendo passadas diretamente, diariamente, para a galera da 77. Johannes Spul e Sebastian Arens estão ligados dia a dia, juntamente com o Vitor Bastos, que é o cara que é o coordenador do Centro Científico do Vasco. Estão todos interligados. Esse momento agora é só uma questão burocrática, não tem coisas que às vezes tem que passar por uma auditoria. A auditoria vocês sabem como é, tem que ser tudo minucioso para depois não acontecer o que aconteceu lá nos nossos amigos aí do Cruzeiro, que a galera sabe o que foi que teve. Então, toda essa situação da due diligence deve terminar aí até o fim do mês. Então, por isso, a proposta vinculante pode ser que não apareça até o dia 21. É por causa disso. Mas sobre todo o acerto da 77 com o Vasco, isso permanece de pé. Inclusive, o Vasco trabalhando diariamente interligados com o departamento de futebol da galera do Genoa, que está lá monitorando toda a situação que envolve o futebol do Vasco da Gama. Olha, o Vasco viaja para Manaus, já deve estar viajando nesse horário, né? No horário que você está assistindo o vídeo. O Vasco deve chegar em volta de 2h30, 1h da manhã, 1h30 da manhã, lá em Manaus. E o Vasco levou uma novidade aí, tá passando na sua tela aí a lista dos relacionados. John Sanches que hoje foi noticiado, até pela galera do Papo na Colina também, que o jogador não deve renovar o seu contrato. O jogador encerra seu contrato agora, em junho, com empréstimo com o Independente Del Valle, e que o jogador deve ser devolvido. Surpreendentemente, o Zé Ricardo escolheu aí o John Sanches depois só fazer uma colinha aqui. O John Sanches ele não é relacionado desde o dia 13 de março, 2 meses. Aquele jogo contra o Resende, onde ele deu uma assistência para o gol do Vitinho. Então ele volta a ser relacionado. O Vasco venceu inclusive aquele jogo por 3-0. Então ele será aí a novidade nos relacionados. Sobre o Gabriel Dias, também você viu, está relacionado. Era uma dúvida pela dor que ele sentiu, uma possível tendinite patelar, mas ao que tudo indica, tá de boa, vai para o jogo. O Gabriel Dias vai para Manaus, onde o Vasco enfrenta o Guarani. E olha, falando sobre essa situação do Vasco e Guarani, já são mais de 35 mil ingressos vendidos, hein? Daqui a pouco vai ter esses 40 mil aí, e a Arena da Amazônia tem capacidade para 45 mil, mas daqui a pouco casa cheia em Manaus, que o Vasco não deixa a torcida na mão e que chegue fazendo aquilo que a gente quer, que é uma vitória, já que o Vasco está no G4 após a derrota do Grêmio, e isso é importantíssimo para o Vasco da Gama. Olha, informação importante, o meia Andrei Santos foi convocado para a seleção sub-20 para se apresentar no período de 31 de maio até 13 de junho, onde vai ser disputada no Espírito Santo um quadrangular contra Uruguai, Chile e Paraguai. Mas vamos ver se o Vasco vai nesse momento liberar o jogador, que hoje é titular da equipe do Zé Ricardo. O Marlon Gomes também foi convocado, mas vamos ver se o Vasco vai liberar o jogador, se o jogador vai ser dispensado. Lembrando que a seleção brasileira sub-20 é comandada pelo Ramon Menezes, ele mesmo que foi técnico do Vasco, foi jogador do Vasco, já ganhou títulos pelo Vasco, ele que comanda o time do Vasco da Gama. Então Andrei Santos mais uma vez aí foi convocado para a seleção brasileira sub-20. Olha, vamos falar de camisas. O Vasco deve ter o início de mais um ciclo aí de lançamentos de camisas, e o primeiro deve acontecer nos próximos dias. Como vocês viram, a gente colocou aqui no canal, tá passando também a imagem para vocês. O Thiago Rodrigues deve ganhar um novo uniforme, né? Um novo enxoval aí, o Vasco deve lançar nos próximos dias. Há uma expectativa que esse uniforme seja lançado amanhã, né, ou na quinta-feira contra a equipe do Guarani, mas o uniforme, segundo informações que eu tive, é muito bonito, mas só será revelado no dia certo, aí, provavelmente na quinta-feira, o novo uniforme do goleiro. O uniforme número 2, que é o preto,
o número um, na verdade, que é o preto, né? Muita gente não sabe que o uniforme número um é o preto, o número 2 é o branco. Ele deve ser lançado em meados do meio do ano, né, de junho, e também deve seguir o mesmo estilo da camisa branca. É isso mesmo, a camisa deve ter novamente a faixa transversal nas costas, isso deve acontecer novamente na camisa preta, os números em tom vermelhos. Então, a camisa preta deve ser lançada também ainda esse ano. Então, aí fecha o ciclo da capa, que ainda tem um terceiro uniforme, que era para ser lançado no início do ano. Terceiro uniforme que faz alusão à Copa do Mundo, muito provavelmente à seleção de Portugal, ainda não foi lançado. Esse uniforme já teria sido até aprovado pelo setor de marketing do Vasco, mas nesse momento está de stand-by esse terceiro uniforme do Vasco. Vamos ver quando é que o Vasco vai lançar esse terceiro uniforme aí, porque havia uma expectativa que se lançasse agora, mas o Vasco não lançou e continua com aquele uniforme preto ainda como terceiro uniforme. Então é isso, espero que eu tenha passado todas as informações para vocês. Estava olhando até a colinha aqui porque foi muita informação, o vídeo hoje longo, mas para atualizar vocês de tudo que rola no Vasco da Gama. Então é isso, aquele abraço, saudações vascaínas, acompanha o Comentaléu em todas as redes sociais vizinhas, a gente está lá com todas as redes sociais, tem Comentaléu, é só você procurar Comentaléu Vascaíno, você vai achar, e a gente vai ficando por aqui, e voltamos amanhã com qualquer nova informação do Vasco. Se tiver alguma novidade, a gente volta aqui, fazemos uma live, botamos uns shorts aí, enfim, ativa as notificações que você pode ser notificado. Aquele abraço, tamo junto, até o próximo vídeo.